Então, o que que é uma viga, né? A viga, ela é um elemento horizontal, sim, só que a função dela vai muito além de você apenas, né, interligar os pilares, tá? Como nós vimos na aula passada, as estruturas, elas trabalham ali em situações que podem ser comum, né, da utilização, ou situações que podem ser mais atípicas. Então, na aula passada, nós falamos sobre vigas em balanço, né? E nós vimos ali a interação dela. Começamos a ver alguns bizus, né, algumas dicas de como fazer as considerações de momento fletor, desenho do gráfico e tudo mais, e nós vamos praticar um pouco mais, beleza? Mas, no geral, nós vimos que uma viga, ela não necessariamente está apenas interligando dois pilares. Ela pode estar em balanço, fazendo ali uma estruturação, e ela, óbvio, de preferência, ela vai precisar de de um contrabalanço, para que esse balanço frontal não force tanto o pilar, tá bom? Então, o que acontece? O que acontece aqui nas vigas é que a gente precisa entender o funcionamento delas para que essas vigas elas possam nos ajudar nos projetos arquitetônicos, tudo bem? Principalmente porque uma das coisas que a gente mais gosta, né, num projeto arquitetônico são as estruturas em balanço. Todo mundo concorda com isso, né? Então, várias possibilidades de seções transversais e materiais são possíveis quando você está trabalhando uma viga, tá? Já quando você precisa de uma estruturação específica, você pode fazer uma analogia, inclusive, de que uma viga, ela, vamos dizer assim, dentro de uma laje eu posso ter várias vigas, tá? E eu vou explicar isso para que vocês possam entender o funcionamento de uma das lajes mais usadas no mundo, que são as lajes nervuradas, tá? E o mesmo princípio na utilização das lajes que nós aqui no Brasil conhecemos como treliçadas, tá certo? Então nós vamos dar uma estudada sobre isso hoje, tá? Então deixa eu começar aqui a apresentação. Me confirmem aí se vocês estão vendo a apresentação, tá tudo certo aí, né? Sim, Tá sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Bom, vigas, ó, nós estávamos estudando até agora, há pouco, né, elementos considerados elementos que sofrem tensões simples. Então, nós sempre estávamos, até agora, nós estávamos trabalhando os elementos que têm tensões relativamente simples. Quais são? Cabos, arcos e treliças. Apesar de a treliça, nós vimos, né? Que apesar da treliça, ela pode ser um elemento biapoiado, né? Apoiado em duas colunas, dois pilares ou duas vigas, não importa. Ela tem dois apoios e ela sofre, a treliça em si, o conjunto treliça, sofre sim uma flexão, porém internamente, né, os elementos da treliça fazem uma correlação de união e distribuição das cargas para que cada elemento da treliça ela sofra apenas tensões simples. Quais são essas tensões simples? Compressão ou só tração, beleza? Quando eu tenho surgimento de tensões compostas, ou seja, na mesma seção transversal existem dois esforços, né, de sinais diferentes, aí eu já tenho que estudar qual é a seção transversal adequada, quais são os materiais mais adequados, né? Porque as considerações agora são um pouco mais robustas, tá? Quando eu falo de flexão, que é uma tensão composta, os elementos já são mais robustos, tudo bem? E a viga é um dos elementos que a sua própria concepção já traz a necessidade
de ela suportar esforços compostos, tá? Porque a flexão, a viga como ela vai geralmente, né, ser biapoiada ou contínua, né, em balanço, etc., ela acaba sendo muito solicitada no quesito, na tensão, né, de flexão, tá bom? Então, ó, ao contrário dos cabos e arcos, as vigas são submetidas a tensões compostas, como o momento fletor, tração e compressão na mesma seção transversal. Sempre lembrem-se dessa definição de o que é uma tensão composta, tá? São várias tensões atuando na mesma seção transversal. No caso do momento fletor, a própria concepção do momento fletor já é uma tração e uma compressão na mesma seção transversal. Como consequência, em uma viga torna-se necessário maior quantidade de material e maior resistência, porque o momento fletor ele é um dos esforços que mais sobrecarrega uma estrutura, tá? Ó, eu estou aplicando uma carga aqui. Vamos dizer que eu tenho 30 quilos sendo aplicados aqui nesse elemento, tá? 30 quilos. Como se eu tivesse essa força toda, né? Mas vamos lá. Então, 30 quilos aqui, ó, sendo aplicados nesse elemento, eu tenho muito mais possibilidade de resistência do material, né? O material vai ter maior capacidade de resistência, porque isso que eu estou aplicando aqui é uma tração, é uma tensão simples. Agora, já essa configuração aqui, ó, é uma flexão. Então, se eu colocar uma correspondência, né, para que a tração aqui embaixo seja de 30 quilos, né, o momento fletor, para que aqui embaixo seja 30 quilos, o momento fletor já vai solicitar muito mais dessa estrutura, tá bom? Então, eu tenho aqui um elemento e ele vai ser muito mais eficiente se ele estiver submetido a esforços de tensão simples. Já numa viga, a função dela, né, conceitual de uma viga, ela ter aqui, ó, um apoio, outro apoio, tá? E ela suportar alguma carga aqui no meio, que aí vai fazer ela deformar dessa forma aqui, beleza? Então, essa concepção dela, né, seja biapoiada, ou pode até ser aqui, ó, o apoio seja aqui, outro aqui, e uma estrutura em balanço, né? Então, a concepção dela é de receber cargas e transmitir essas cargas horizontalmente. Só essa concepção já remete a ela uma necessidade de resistir a esforços de flexão. Então, vamos tentar estudar um pouco sobre essa configuração das vigas. Por quê? Cada viga no seu projeto, ela tem uma função específica, tá? E muitas vezes as maiores vigas do projeto, elas não vão ser estruturais, elas vão ser decorativas, né? Decorativas ou construtivas, entre aspas. E eu vou explicar por quê, beleza? Então, olha só, voltando aqui para a apresentação, qual é a consequência dessa aplicação de tensões, das tensões compostas, né? Eu tenho o surgimento de cargas ou esforços chamados de fletores, cortantes e torsores. Então, nós vimos que os simples são compressão e tração, isolados, e com o surgimento ali de tensões compostas, eu vou ter na mesma seção transversal esforços de flexão, cortante, que também é cisalhamento, e os torsores, tá bom? Só relembrando aqui, só relembrando a vocês, ó, esse esforço aqui, ó, eu estou demonstrando que em uma mesma seção transversal, ou na interação de duas seções, eu tenho compressão em cima e tração embaixo. Ou seja, são dois esforços em uma mesma seção transversal. Então, isso remete ao quê? Compressão e tração na mesma seção transversal. É uma flexão, beleza? Esse esforço aqui, ó,
ele é semelhante ao anterior. A diferença é que se inverteu. Embaixo eu tenho a compressão agora, e em cima eu tenho a tração. Então vai surgir isso, esse esforço. Em cima vai estar querendo arrancar e embaixo vai estar querendo esmagar, tá certo? Então, esse esforço aqui, ó, ocorre muito em estruturas em balanço, né? Se eu tenho aqui uma estrutura que está engastada nesse ponto e aqui eu tenho um esforço, né, de momento fletor, aqui em cima eu tenho uma tração, porque o material está tentando se afastar, as seções transversais, e embaixo eu tenho uma compressão, estão tentando se aproximar, né? Existe um enrugamento aqui. É tipo o cotovelo, pessoal. Tem seu cotovelo, quando você está assim, ó, ele está todo estirado, não é isso? Mas quando você estica ele, ele fica aqui, ó, enrugado, não é isso? Umas pelanquinhas. Pronto. Então é a mesma coisa, ó. Se nessa viga ela deformar dessa forma, ou seja, tiver um ponto de apoio aqui e outro aqui, né? Se eu tivesse um ponto de apoio aqui, ó, ela ia deformar assim, né, ó. E aí aqui embaixo ia acontecer o quê? As ranhuras aqui do cotovelo, elas iriam tender a se esticar, não é isso? Ou seja, existe esse esforço aqui, ó, essa tendência aqui de deformação. Já se eu tiver o contrário, né? Se cada vez mais eu for estirando o braço, isso aqui vai enrugando. Por quê? Porque está estirando em cima e não embaixo, tá? É a mesma coisa numa viga, beleza? Vamos entender isso bem direitinho. Então, ó, o peso de uma massa, ela sempre vai tender a ir para o centro, núcleo, né, da Terra, beleza? Então, ao núcleo da Terra, gente, é sempre a direção mais próxima, tá? A carga sempre vai tender a descer de uma forma mais próxima, né? Ou seja, em linha reta, até o núcleo da Terra. Quando, por necessidades arquitetônicas, nós mudamos a direção, né? Todo o caminho que essa força faz para chegar no solo, nós vamos precisar de materiais que tenham resistência suficiente para cada mudança de direção dessa carga. Então é por isso que, se eu mudo muito o, o caminho que essa força faz, ou se essa força for muito grande, a estrutura vai ser muito robusta para poder conseguir fazer aquela transposição de carga, né? Para ela não descer reto e agora descer por outro elemento. É mais ou menos assim, ó. Aqui na minha casa, o maior vão aqui é de 4 metros, tá? Então, se eu fico em pé em cima de uma laje, a carga vamos dizer assim, modificada, né? O caminho da força vai ser modificado ali em 2 metros para cada lado, beleza? Então, 2 metros apenas para cada lado. Aí ela encontra uma estrutura que vai levar essa carga para baixo, beleza? Sem nem pensar ainda no vão que existe depois desse vão, né? Depois eu explico mais sobre isso. Mas e se eu tiver no MASP? O MASP tem um vão aproximado de 80 metros. Se eu estiver no meio do vão do MASP, a minha carga, a minha mesma carga, ela vai agora ter que percorrer 20 metros para cada lado. Ela vai ser dividida 20 metros para cada lado, se eu estiver no meio do vão. Ou seja, eu não mudei o meu peso, beleza. Mas eu não mudei a distância que ela vai percorrer. E quando eu tenho a aplicação de uma força a uma determinada distância de um determinado ponto de apoio, isso vai gerar um momento fletor, não é isso? Força vezes distância. Força vezes distância. Força vezes distância. Vocês me conhecem, né? Repitam 3 vezes. Então, essa mesma força, ao invés de eu ter uma multiplicação por 2 unidades de distância, agora eu tenho por 20. Então, o esforço é muito maior. Por isso, as estruturas para um vão de 80 metros são muito maiores do que as para um vão de 4 metros. Oi. Ô, Paulo, poderia repetir, por favor, porque tá travando aqui no meu. Não sei se é só no meu. Rapaz, Esse eu tô tendo essa semana todinha, semana passada, problema com a internet. Eu não sei se é no meu, pode ser no meu também. Viu? Vou repetir então. travando Ó. no meu. Então, olha Obrigado. só. Se eu tiver deixa eu fixar aqui, pronto. Se eu tiver uma carga sendo aplicada em um vão de 4 metros, metade da minha carga vai percorrer 2 metros, que é a metade do vão, até chegar num ponto de apoio, certo? Então, se eu multiplicar força vezes distância,
eu vou ter uma distância de 2 metros, 2 unidades de distância. Então, o momento fletor, que é igual a força vezes distância, vai ter uma distância de 2 unidades. Se eu for, por exemplo, para o MASP, que tem um vão de 80 metros, metade da minha carga, se eu estiver no meio do vão, metade da minha carga, ela vai ter que percorrer 20 metros até chegar no próximo apoio. Então, agora é a mesma carga que outrora, só que vezes 20, ao invés de 2 unidades de distância. Então, se o momento fletor é igual a força vezes distância, mesmo que a força seja a mesma, né, a força-peso minha, mas a distância aumenta, então isso vai aumentar o esforço que a estrutura vai ter que suportar para mudar o caminho que essa força faz. Porque eu estou mudando essa força para uma distância muito maior. A distância dessa força é muito maior, tá? Então, é por isso que a estrutura aqui da minha casa tem 40, 45 centímetros numa viga, e a estrutura do MASP tem 3 metros de altura, uma viga, certo? As vigas do MASP tem, vocês viram nas imagens, né, no começo da disciplina, as vigas principais, que são aquelas 4 grandonas, tem uns 3 metros. Se não tiver isso, tá perto. Então, eu gosto sempre de falar isso, ó, e meus clientes adoram. Quando eu falo isso aqui, que eles entendem a questão de que quem toma a decisão, né, de se uma coisa vai ficar cara ou não, é ele, não sou eu. Então, muitas vezes você se coloca numa posição que é o seguinte: você vai vai fazer uma volumetria e, gente, por favor, coloquem isso na sua cabeça. A própria concepção da volumetria já traz um custo agregado. Pode ser um custo baixo ou um custo elevado. Teve uma semana da arquitetura que eu fiz um mini curso. O tema da semana da arquitetura, naquela hora, naquele momento, era arquitetura popular, certo? Então, para atender ali o tema, né, para estar engajado com o tema, eu ministrei um mini curso chamado Decisões Arquitetônicas o título não é bem esse não, mas assim, decisões arquitetônicas que barateiam a construção de uma edificação. E aí lá eu falei sobre estrutura, né? Estrutura barata, como é que uma estrutura pode ser barata, e falei também sobre especificação de materiais, como você pode especificar materiais baratos. E nessas duas aí, gente, ó, volumetria e especificação de materiais, o arquiteto pode fazer uma casa popular com a mesma volumetria, vamos dizer assim, o volume externo, ele pode mudar isso para ser uma casa muito cara. E aí ela fica uma casa que ela pode ser de dois preços. Você tem a mesma planta, vamos dizer assim, mas você tem dois preços, tá? Então, por exemplo, uma volumetria externa igual de duas casas, mas uma delas tem um pé direito duplo, tem um vão, né, muito grande interno, vão livre interno muito grande, mas a mesma volumetria, né? Então, paredes que não casam em cima com embaixo. O que mais? Balanços, não, aí já muda na volumetria, né? Especificação, piso. Tem pisos aí, meu pessoal, que pode chegar a R$ 400 o metro quadrado ou mais. Eu acho que o céu é o limite. E tem pisos de R$ 45 o metro quadrado. Piso não, é porcelanato, né? Para for piso mesmo popular mesmo, você tem até de R$ 20, tá? Então, a especificação que você dá muda completamente o preço, né? Então, você tem que ter essa responsabilidade. Não é se limitar sempre, mas você tem que ter isso em mente, tá? Conhecer bem o que você está projetando. Volumetria, acabamentos, tá? Tudo isso influencia no preço da edificação. E aí eu gosto de dizer para os clientes o seguinte: olha, tudo na engenharia dá certo, tudo. Só tem consequências. E quase sempre essas consequências são financeiras, né? Mas isso serve também para os arquitetos. Já falei isso para arquiteto parceiro meu também. Ó, você está querendo o quê? Ah, eu estou querendo um volume assim, assim, assado. Dá certo? Dá. A gente só tem que ver a solução técnica para isso, né? E tem soluções técnicas que são caras. Então, tudo dá certo, mas tem consequências. E na arquitetura, às vezes, não é nem a consequência financeira também, é a consequência volumétrica, que é o que nós vamos falar hoje. Então, por exemplo, essa relação aqui, né? Ó, uma viga para uma casa com vão de 4 metros, ela pode chegar aí a 45 centímetros, né? Dependendo da carga, até 35 centímetros de altura, que é muito pouco.
E também pode chegar a 3 metros de altura, como é no caso do MASP. E o que é que muda da minha casa para o MASP? O tamanho do vão, a carga que está sendo aplicada naquela laje, né? Porque o MASP é uma galeria, então a carga é muito maior, a público também, então é muito maior a carga lá. A carga esperada lá do projeto é muito maior. Então tudo isso influencia, tá, gente? Então, por exemplo, quando você, o que é que isso remete ao trabalho do arquiteto? Quando você tem um vão, uma sala de jantar, estar e área gourmet integrada, né? Que é aquele vão livre na casa. Você entra na casa assim, abre a porta da casa, né? Sua visita abre a porta da casa, você já vê a piscina lá no fundo, porque não tem nada, é tudo livre. Mas em cima tem todos os quartos, né? Quarto do filho, quarto do casal, banheira, com um monte de coisa em cima. Mas não tem parede embaixo para você colocar as vigas, né? Descer as vigas. Quando você bota as paredes, não é nem para jogar a carga na parede, não. É para você esconder as vigas em cima das paredes, né? Porque a parede já está ali, ela esconde a viga. Então, quando você tem um vão muito aberto, muito grande, o que é que eu preciso? Eu preciso pegar as cargas das paredes que estão em cima, né? E levar essa carga dessa parede toda e das pessoas que estão andando em cima, né? Da cama, guarda-roupa, tudo mais. Eu preciso levar essas cargas para baixo. Mas se eu tenho um vão livre na parte inferior, eu tenho que pegar essas cargas, levar para as laterais, onde eu tenho os pilares, para só então descer, não é isso? Então, quanto maior esse vão, ó, maior a estrutura que eu preciso, não é isso? Ou eu compro um material, ou eu uso um material que tem muita resistência, e aí ele vai ficar um pouco mais esbelto, ou eu vou usar um material, eu vou usar uma inércia maior. E aí nós começamos a entrar naquele negócio da inércia, né? O que é a inércia? Altura, beleza? Altura. Então, ó, uma viga, quanto maior, se uma viga trabalha recebendo carga nesse ponto aqui e levando essa carga para um determinado ponto de apoio, é essa inércia aqui, ó, que mais importa. Essa inércia lateral aqui, ó, essa inércia, né, ou seja, essa distância daqui do começo ao fim, ela, nesse caso aqui, ela só vai servir mais para torção, tudo bem? Então, essa inércia aqui serve mais para torção. Então, quando uma viga tiver torcida, é a largura que importa. Mas a maioria das vezes a carga ela é vertical. A viga tem a função de receber carga vertical, não é isso? Então essa inércia aqui, ó, é que importa. Ou seja, a altura da viga que importa, tá bom? É tipo assim, ó. Olha aqui para essa viga. Ela tá um pouquinho torta aqui, pessoal, isso é VA, mas imagine que ela tá reta, tá? Então veja que ela tem uma deformação aqui, ó, ela tá em balanço. Eu estou segurando aqui a mão e ela tá em balanço. E ela tá bem deformando bem pouco, né? Aqui ela está deformando até positivo, negativamente, no caso, vai para cima, né? Porque ela está meio torta. Mas ela está deformando pouco. Agora, a mesma viga, o mesmo vão. Mas se eu deito ela, olha o que acontece. A deformação é muito grande. Ó. Isso aqui não é porque ela está empenada, não. Ó. Se eu botar para o outro lado, ela enverga para o outro lado também. Tá vendo? Por que isso? Porque aqui, ó, o peso próprio dela está atuando nessa inércia aqui, ó. E essa inércia aqui é muito pequena. Ela é insuficiente para resistir a esse esforço sem deformar muito. Agora, com essa inércia, aí o material fica mais íntegro, menos deformação. Então, repitam comigo 3 vezes. O que evita deformação é inércia. O que evita deformação é inércia. O que evita deformação é inércia, tá bom? Então, tirem da cabeça aí que muita gente vem do, vamos dizer assim, do conhecimento empírico, achando que é o aço, né? Quanto mais aço, menos deformação. Aí a parede não vai trincar. Não. O que evita a deformação é a inércia, tá bom? Então não adianta eu colocar lá 20 barras de aço numa viga e querendo que ela não deforme. Ela vai deformar, tá? Se ela não tiver inércia suficiente com relação ao vão, ela vai deformar, beleza? E aí, Paulo, o que essa deformação excessiva causa? Que tipos de problema? Eu não sei se eu mostrei para essa turma já um vídeo. Não sei se eu mostrei um vídeo ou mandei no WhatsApp um vídeo de uma laje
estourando o porcelanato. As pessoas se mudaram. Eu já mostrei, pessoal? Já mandei lá no vídeo, no grupo já? Eu não lembro não, professor. Acho que não. Tá, eu vou mandar então. É um vídeo assim que ele é bem assusta, né? E é perigoso, porque o porcelanato, quando ele está estourando, ele fica meio pontiagudo, pode machucar. Então, a laje, ó, tá aqui. Imagina uma laje que você botou o porcelanato. Aí ela deu uma deformada. E o porcelanato é um pouco difícil de explicar isso assim rápido, mas o porcelanato, pessoal, imagine que isso aqui é um porcelanato, tá? Quando um porcelanato encontra o outro aqui, ó, quando ele encontra o outro, ele precisa de uma determinada espessura para que ele possa deformar. Aumentou a temperatura, ó, tá aqui. Vamos dizer que essa aqui seja o tamanho da junta de dilatação. Aí, num dia quente, o porcelanato dilata. Aí ele vai dar uma aproximada um do outro, né? Ou então a laje deformou. Aí ele fica assim, ó. Ele fica desse jeito aqui, quando a laje deforma, né? Porque a laje ela vai deformar assim, certo? Então ela vai fazer com que eles fiquem assim, ó, os dois porcelanatos. Quando você não deixa a junta do tamanho mínimo e a laje deforma demais, quando junta essas duas coisas, o que que acontece? Uma pedra vai ficar empurrando a outra. E aí esse esforço aqui é mais ou menos, vai ficar uma empurrando a outra até que elas explodem. Deu para entender, não? Elas explodem para cima, porque elas não têm mais como deformar, ela já encostou uma na outra. Então, eu vou mostrar o vídeo para, vou mandar o vídeo para vocês, está no meu celular. Eu vou mostrar esse vídeo e vocês vão ver. O porcelanato ele estoura para cima, ele faz isso, ó, puff. E aí sai estourando. Quando estoura a primeira, estoura todo o resto. É um alívio de tensões que a gente chama, tá? Então a deformação de lajes, ela pode trazer esse tipo de problema também, tá? Lajes e vigas, né? Porque quando uma viga deforma e uma laje está apoiada nela, a laje também deforma, tá? Bom, então quando você tem a aplicação dessa carga aqui, ó, em uma estrutura, né? Vamos primeiro trabalhar nas vigas, e aí depois vocês vão ver que quando eu falo vigas, eu posso até dizer que é a mesma coisa de uma laje, porque nada mais é do que várias vigas uma do lado da outra, tá? Então, ó, quando eu aplico algum tipo de carga, né? Existe aqui uma essa primeira almazinha que está mostrando aqui é uma projeção de como a viga é, vamos dizer assim, no lugar dela, sem deformação, a viga é desse jeito aí. E quando eu aplico a carga, aí ela forma essa deformação esperada, tá? Que é o que a gente faz muito aqui com esse bloquinho de EVA. Desculpa. Então, essa deformação aqui, gente, essa deformaçãozinha aqui, ó, ela é uma deformação esperada, tá bom? Então, toda estrutura ela deforma. Então essa deformação aqui, ela vai acontecer, de qualquer jeito, ela vai acontecer. O que eu tenho que tomar providências é que essa deformação ela não seja excessiva, tá? Lembre-se sempre disso, ela não pode ser excessiva. Ela deve existir, eu tenho que entender que isso existe, mas ela não pode ser excessiva. E aí, dentro dessa questão de o que é excessivo e o que não é excessivo, entra a norma. Então a norma ela tem maneiras de trabalhar as deformações em uma determinada viga. E aí é mais ou menos assim, gente. Se uma viga biapoiada ela tem apenas 1 metro, ó, 1 metro daqui de uma ponta para outra, a deformação máxima que ela pode ter é bem menor do que a deformação de uma viga que esteja, por exemplo, lá no vão do MASP, 80 metros. Eu mostrei para vocês que tem uma deformação lá naquele vão do MASP. Mas não por isso o vidro da pele de vidro está trincando, ou o porcelanato, ou o granito. Naquela época era muito feito piso com granito, né? O granito não está estourando dentro da galeria, né? Por quê? Porque apesar daquela deformação, o vão é muito grande, né? Então vamos dizer que eu tenho ali naquele vão inteiro
10, não vou exagerar não, vamos dizer que tem uns 8 centímetros de deformação ali, aquela canoa que a gente está vendo é uma deformação de 8 centímetros. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar aqui, estou colocando valores arbitrários, se eu tiver uma deformação de 8 centímetros em um vão de 80 metros, eu tenho uma deformação de 0,1%. É muito pouco, não é nem 1%, é 0,1%, tá? Se eu pegar L sobre alguma coisa, ele vai ficar 0,08 vezes 80. Então, seria em torno aí de uma deformação de 6,4 rad. Então, é muito pouco, tá? É muito pouco. Então, quando eu tenho um vão grande, eu posso ter deformações maiores do que dos vãos menores, tá bom? Então, lembrando, não é que eu quero eliminar a deformação, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu tenho que diminuir ela para níveis aceitáveis, tudo bem? Então, quando você, por exemplo, anda numa laje lá na faculdade e você sente que ela está vibrando, em um pequeno momento, ó, ela deformou um pouquinho e voltou para o lugar. Isso é o chamado, esse é chamado de deformação dentro do seu estado. Completem a frase. 2 pontos. Uma deformação em que o material deforma, mas volta para o seu lugar anterior, né, original, quando a carga sai, é considerado um estado, uma deformação no estado. Estão dormindo, né? Cri, cri. Quais? Acordaram? Estamos vivos, professor. Pronto, ó, vou repetir, tá? É bom esse raciocínio aqui, é bom que vocês participem. Se uma estrutura, ela deforma quando eu aplico uma carga e depois quando eu tiro a carga, ela volta para o lugar dela. Essa é considerada uma deformação dentro do estado. Aqueles estados que a gente viu no gráfico, tensão, deformação. Elástico, isso. Às vezes vocês estão no automático ouvindo, né? Aí o cara tem que repetir a pergunta, mas vocês sabem, que bom. Então, só para acordar a turma aí, tá? Estado elástico, é só lembrar do short que você, aquele short confortávelzinho que você veste em casa. Tem um elástico, você puxa, ele deforma bem muito, mas quando você solta, né, você tira a carga, ele volta para o seu estado original, tá bom? Então, esse é um estado elástico. É dentro dessa região, né, estado elástico, que toda estrutura deve trabalhar. Porque se ela passar para o estado plástico, aí lascou. Ela vai deformar e não vai voltar para o seu estado normal, vai ficar deformada, tá? Ou seja, ela já chegou num limite de utilização. Chegou não, ela chegou e passou, né? Beleza? Professor, Oi. você tem uma dúvida com o senhor. Uma casa que ela era antiga e havia vigas sobre as portas da rua. Só que depois foi feita uma reforma e o pedreiro delimitou que não era necessário colocar uma viga porque o concreto que foi feito era resistente. Ele está errado se colocar uma porta basculante? A Retirou viga os que ferros, existia, sabe, professor? a viga que existia anteriormente foi retirada. Isso, foi. Assim, ó, quando a gente fala que é errado, às vezes, mesmo fazendo errado, pode existir uma deformação ou pode ser que não aconteça. Eu digo muito para as pessoas que assim, ó, a engenharia ela tem um santo forte, porque, desculpa a expressão, ela é feita tanta cagada por aí e as coisas não caem que a gente tem certeza de que o santo é muito forte. E quando a gente vai estudando cada vez mais, a gente vê que realmente, nossa, como é que aquilo acolá não caiu? Como é que aquilo acolá não deu problema? E muitas vezes o problema nem surge, tá? A patologia, que a gente chama. A patologia, que é o problema, nem surge. Não trinca nada, não cai nada, né? Cair realmente é o extremo, mas não cai nada. E às vezes é porque um material que está sendo utilizado, ele empiricamente ele foi aplicada ali uma técnica que
resolveu o problema, que diminuiu o risco da patologia surgir. O que é que eu estou dizendo com isso? Muita gente na informalidade, em cima do vão das portas, não coloca a contraverga ou verga nos beirais das janelas, que a gente chama, que é uma viga de concreto que ela tem que passar do vão da porta. Vamos dizer que aqui é a abertura da porta e essa viga tem que passar aqui, ó, no mínimo uns 30 centímetros para ficar apoiado na alvenaria, certo? Tem muita gente que não faz isso. Tem muito pessoal da informalidade coloca duas bases, eles adoram dizer isso, duas barrinhas de meia, né? Na argamassa, que ele finaliza o tijolo. Na argamassa. Argamassazinha com 2, 3 centímetros, né? Às vezes a armação fica até exposta. Completamente errado, tá? Mas não tem problema nenhum, né? Vamos dizer assim, não acontece nenhum tipo de problema ao longo da vida útil. O problema vai surgir exatamente na questão do tamanho dessa vida útil. Por quê? Porque uma barra de aço dessa, colocada em uma argamassa, né, sem concreto, ela não vai estar protegida. Ela vai corroer. E aí ela vai ter uma vida útil que espera-se que uma estrutura de concreto armado aí tenha 40, 50 anos, né, se for um concreto convencional. Vai reduzir bastante, vai vir para 20 anos. Aí depois de 20 anos, ninguém faz a reforma, né? As pessoas têm na cabeça que, depois de 5 anos tem que fazer uma reforma na casa mesmo. Mas não. Na verdade, 5 anos é a garantia que o construtor tem que dar, né? A pessoa que construiu tem que dar, garantia de 5 anos, nos elementos que não são usuais, né? Tem gente que acha que essa garantia se aplica até a interruptor de luminárias. Não, o interruptor de luminária você está usando, é um material de desgaste, né? Não adianta você querer essa garantia, não. Mas, enfim. Então, é errado? É. Tá? Respondendo diretamente aí a sua pergunta. É errado? É. Mas nem sempre isso vai trazer uma patologia, tá? Porque o santo da engenharia é forte, né? E ajuda bastante os informais aí. Mas a gente teve uma semana, agora mês passado, nós tivemos uma semana crítica no Brasil, onde tiveram desabamentos bem, assim, graças a Deus, né? Ninguém se feriu gravemente, mas que foram riscos gigantescos, né? Ó, só no último ano, eu acho que a gente consegue se lembrar do seguinte, ó, teve um prédio que caiu lá em São Paulo, agora mês passado, uma caixa d'água que foi demolida de forma irregular e ela quase mata uma pessoa, esmagou um carro. Desculpa. Teve um prédio em Fortaleza que caiu e matou muita gente, acho que foram 11 pessoas no final, não lembro de cabeça, tá? Porque estava sendo feita. Primeiro, os moradores deixaram a patologia, que era um pilar que estava quebrando, já estava vendo a armação, ainda mais no litoral, que a armação corrói muito rápido, e vieram fazer uma correção, né, de forma inadequada, e aí o prédio veio a cair. Então, assim, e nesse caso aí é um pouco a parte da informalidade, porque era um engenheiro. O problema é que não era um engenheiro capacitado. Por exemplo, esse tipo de serviço que estava sendo feito lá nesse prédio de Fortaleza, eu não faço. Eu não faço. Eu, engenheiro, não faço não. Porque eu não tenho expertise e eu não vou fazer uma coisa que vai trazer um risco que eu não sei fazer. Eu não sei fazer recuperação estrutural. Eu sei como é que funciona, na teoria eu sei, mas eu não tenho especialização nem prática, né? Então eu não me meto a fazer um negócio desse. O problema, naquele caso, foi um engenheiro recém-formado, sem experiência, e foi fazer a recuperação de forma errada, com pessoal não qualificado também, né? Então, infelizmente, aí, além da informalidade, tem essa questão de falta de ética, né? Porque se você não tem a expertise de fazer uma coisa, não faça, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção de que na engenharia a gente tem aquela parte de responsabilidade civil, né? Muito mais forte do que realmente na arquitetura. Porque um erro de projeto estrutural, cálculo estrutural, põe em risco a vida das pessoas que estão naquela edificação. Na arquitetura, você pode fazer uma analogia parecida, porém o risco é bem menor, né? Se um projeto arquitetônico ele tem algum tipo de erro,
provavelmente ele vai causar um risco, né? Mas nem sempre esse risco é de vida imediata, é um risco de desconforto ambiental, né? Não sei se é desconforto, na verdade, fazendo entender aí. É um desconforto ambiental, falta de viabilidade no uso da edificação, né? Você tem que fazer estudos de layout, se você erra ali um estudo de layout, aquele processo produtivo de uma fábrica, de uma farmácia, de algum escritório, vai ser completamente prejudicado e ao longo da vida útil vai trazer prejuízos financeiros, né? Então, toda profissão envolve riscos, mas na engenharia a gente tem uma preocupação muito grande. Então, quando vocês ouvirem um engenheiro dizendo um não, olha, infelizmente não dá para fazer isso daí, é porque realmente não dá, tá? Não que todos os engenheiros sejam gurus, né? Procure outras opiniões, duas, três, é sempre bom, tá? Se as três casarem, realmente não arrisque, porque a gente entende a responsabilidade, pelo menos a maioria, tá? Do mesmo jeito que tem profissionais da engenharia ruins, existem arquitetos, existem médicos, existem advogados, tá? Que não praticam com responsabilidade a sua função perante a sociedade, tá bom? E aí, essas coisas, essas informalidades que ocorrem na engenharia e na arquitetura acabam trazendo prejuízos, né? Prejuízos, alguns de vida, inclusive. Então, assim, eu acho que a maior briga da gente, pessoal, é buscar sair em defesa, né, da nossa profissão. Não ter, não fomentar ali aquela informalidade, tá? Vamos lá. Então, pessoal, as vigas, né? A deformação das vigas, ó, voltando aqui para U. Deformação das vigas, né? Ela é esperada uma deformação. Então, se eu tenho uma viga aqui que ela é reta, se ela está bem apoiada, né? Ela tem aqui, ó, um apoio aqui e outro apoio aqui. Então, aqui, por exemplo, é um apoio de primeiro gênero e esse aqui é de segundo. Qual é a deformação esperada dessa viga? Não é assim, ó? É como se fosse uma rede, não é isso? Então, essa distânciazinha aqui, ó, que você observa aqui, é chamada de F. Isso é um F, viu? É chamada de F. F é o quê? Aqui, ó, flecha, tá? Então, uma viga, quando ela deforma, ela é chamada, a distância entre a linha central dela e a linha central dela, quando ela deforma, né, ou seja, de onde ela estava para onde ela foi, é chamada de flecha, tá bom? Provavelmente vocês, na vida de trabalho de vocês, vocês vão ouvir essa expressão. Ah, tem que aplicar uma contraflecha numa viga. Então, contraflecha é o quê? É você, na hora de concretar, você concreta essa viga um pouquinho mais alto, tipo, você eleva um pouquinho o fundo dela, aí ela fica concretada assim. É óbvio que eu estou exagerando, essa contraflecha não pode ser um negócio grande, para que quando eu aplico os carregamentos, mesmo com a flecha, a viga vai ficar bem mais próxima aqui, ó, da linha horizontal dela. É uma forma de você diminuir as deformações no limite último de utilização, tá? A gente fala mais um pouco sobre isso lá na frente, beleza? Então, ó, aqui, quando eu tiver, vamos dizer assim, um detalhe 1 aqui, ó, detalhe 1. Quando eu olho aqui essa estrutura, imagine que ela é um monte de seções transversais, uma interagindo com a outra. Imagine não, porque realmente é isso, tá? Então, nessa estrutura aqui, ó, acontece isso, gente, que foi o que eu estava explicando agora há pouco. Quando ela deforma nesse sentido, eu tenho uma tendência das seções transversais se aproximarem ou se esmagarem na parte superior, e na parte inferior, elas têm uma tendência de se afastarem, certo? Então, é assim, em uma viga biapoiada, que se comporta o momento fletor.
fazendo com que exista um esmagamento na parte superior e um afastamento na parte inferior dessa viga. Perdão. Então, em cima, eu vou ter que tipo de esforço? Digam compressão. Vai ter uma compressão e embaixo, digam tração. Vai ter uma tração embaixo. Beleza? Ah, Paulo, mas e se limpar aqui, ó? Eu vou limpar isso daqui. Eita bagunça. Saudade que eu tô de um quadro, viu, gente? Pense. Ó, então quando eu tiver aqui, imagine que eu tenho uma... Imagine que eu tenho uma seção transversal com uma viga que agora não é mais biapoiada como nesse exemplo aqui. Ela não é mais biapoiada, ela é contínua. Como é que é uma viga contínua? Vou tentar fazer um desenho aqui, ó. Essa viga ela vem, mas ela não para nesse apoio não, ela vai ter um balanço, certo? Então aqui é um apoio e ela não para nesse apoio, ela tem um balanço. Isso aqui acontece muito quando você, por exemplo, coloca uma varanda numa casa, né? O quarto tem uma viga e a varanda é essa mesma viga, porém ela vem de um ponto de apoio, passa por um outro ponto de apoio e continua em balanço. Então esse daqui, ó, os pesos que estão sendo colocados aqui servem de contrapeso para essa estrutura em balanço. E aí qual é a deformação esperada? Aqui, ó, nós vimos que é uma canoa, não é isso? Nesse caso aqui já é um pouco mais diferente. A deformação esperada é essa, ó. Essa linha aqui, ó, é a tendência de deformação, né? Então ela tende a fazer esse comportamento aqui. Por quê? Aí vem o nosso conhecimento empírico. Tá aqui, ó, uma viga, o ponto de apoio aqui, um outro ponto de apoio aqui. Eu vou colocar esse segundo ponto de apoio como sendo aqui, ó, meu ombro, certo? E aí uma carga... Não, foi muito bom não, mas vamos lá. Eu tenho aqui um ponto de apoio, tá? Meu ombro. E eu tenho um segundo ponto de apoio aqui. E quando eu vou aplicar uma determinada carga, ó, ponto de apoio e um ponto de apoio. Quando eu aplico uma carga aqui, ó, a tendência dela de deformar nessa parte da frente é para baixo, correto? Mas aqui nesse meio, ó, a tendência quando eu aplicar a carga não é uma canoa. Então, quando eu aplicar as duas cargas, ó, o que vai acontecer com ela? É um S. Tá dando para entender? Espero que sim. Porque essa minha coreografia não foi legal, não. Oi, Marcelo, tá querendo fazer alguma pergunta? Não, professora, sobre o assunto lá que você tinha falado, era só uma dúvida ligeira, tipo, como o senhor falou que o prédio caiu, foi por causa de erro técnico também do engenheiro. Mas só que caso aconteça que ele faça um erro desse, a retenção do registro no CREA dele é removida do CREA dele ou não? Era para ser. Eu nem sei como é que tá esse processo aí, não, mas era para ser sim, tá? É para ser, né? Porque ele fez uma atividade técnica sem respaldo teórico, sem cuidados técnicos mínimos, né? Porque, se eu não me engano, na história lá, ele quebrou o pilar sem fazer escoramentos necessários, né? Porque, assim, dá para você quebrar um pilar? Dá, mas você tem que entender que a carga, ela não vai dar um tempo ali, não. Ela vai, não, beleza, não vou pesar agora, não. Faça o reparo aí. Não, não existe isso. Ela vai continuar pesando. Quando a coisa é bem feita, só para vocês terem uma ideia, em Santos, prédios feitos na década de 60, 70, foram feitos com estacas, né, sobre areia. E aí o atrito lateral não foi suficiente para as cargas ao longo do tempo. E aí, quando vários prédios foram construindo do lado, acabou sobrecarregando essa camada de areia que existia lá embaixo. E aí, o que aconteceu? O prédio ficava muito bem estruturado, sem deformações, enquanto não tinha uma saturação muito grande de prédios em volta. Mas quando os novos prédios foram chegando, esses prédios antigos, de projetos antigos, né,
acabaram cedendo. E aí você via muito prédio que ficava inclinado lá em Santos, né? E aí tem um documentário que mostra, um documentário não, na verdade é uma propaganda da empresa que fez isso, né? Do profissional que fez isso lá. Eles simplesmente ergueram o prédio inteiro, né? Só para vocês entenderem. Foram construídas outras fundações e colocaram macacos hidráulicos e levantaram o prédio, literalmente, né? Foi uns 20 centímetros, levantaram ele para poder concretar os novos consolos. 20 não, acho que foram 40 centímetros. Para poder colocar os novos consolos que iam segurar a estrutura na fundação nova. Então, dá para segurar um prédio, inclusive mais alto do que o que caiu em Fortaleza. A questão é que você tem que ter técnica para isso, tem que ter respaldo para isso, tem que ter custo suficiente para isso, porque não é barato. Então tem toda uma coisa envolvida. E assim, do jeito que as fotos preliminares mostraram na época, mesmo que não tivessem contratado um engenheiro para fazer, se demorasse mais um pouco aquilo ali ia cair, porque a armação já estava toda corroída e toda à mostra. Tem até algumas fotos lá do pessoal, os pedaços do concreto começaram a soltar, porque a corrosão já chegou a um ponto bem crítico na armação, e aí o concreto, o concreto de capeamento estava soltando, né? Colocaram esparadrapo, aquelas fitas, esparadrapo não, aquela fita transparente para segurar. Então, assim, é um nível de descaso muito grande, sabe, gente? Muito grande. Beleza? Beleza, professor. Então, assim, eu imagino que tenha sido caçado, né? Não sei se chegou a esse ponto, eu não acompanhei mais depois que saiu da mídia, né? Se Bem, o engenheiro perder, professor, não tem como renovar novamente, não. É permanente, né? tem. Tem casos bem específicos aí que você faz todo um processo de avaliação, sabe? É montada uma comissão, isso é muito raro, vocês não entendem o quanto isso é raro. É montada uma comissão, a comissão ela vai fazer todo um perfil de provas para que ele seja submetido, alguns testes que dizem respeito à formação dele e tudo mais, e ele ainda sai com uma restrição em alguns itens, né? Tipo assim, é uma coisa que eu acho até errada, a gente sai como engenheiro com atribuições para fazer até barragem, entendeu? Só que a gente não tem expertise quando sai formado, né? Não tem. Sei. Então eu acho uma coisa bem. É a mesma coisa de dizer assim, ó, eu vou contratar tu, que está aqui no quinto semestre, vamos dizer que você se formou hoje. Tirou seu CAL amanhã, vai tirar seu CAL amanhã. Depois de amanhã eu lhe contrato para você fazer um prédio, tipo aquele que está sendo construído, que eu esqueci o nome agora, não sei o que, Marina Yacht Club, uma coisa assim. Lá em Balneário Camboriú, tem 140 andares. Pronto. Contratei você no segundo dia de formato para fazer um prédio daquele. Você tem capacidade? Tem. Você não tem é a expertise ainda de fazer aquilo. Então você tem que realmente ir crescendo, ó. Faz casas, depois faz um apartamento, depois faz um prédio já de 12 andares, depois faz isso, depois faz aquilo. Você vai crescendo e entendendo as necessidades de cada projeto, né? É como eu digo para vocês. Como eu digo para vocês, se você, quando é arquiteto, é um pouco mais difícil de você ver riscos de vida envolvidos na sua atuação. Mas na engenharia é muito fácil mesmo, muito fácil. Se você errar o cálculo de uma viga, errar um sinal no cálculo de uma viga, pronto. Se você for fazer um cálculo de uma viga na mão, se você errar um sinal, você coloca uma taxa de aço menor. E aí, quando você vai desescorar a viga na obra, pode haver uma ruptura. Não é novo casos de operários morrerem na obra na hora de desescorar a viga, depois de 28 dias, desescorar a viga e ela romper, ela não suportar nem o peso próprio dela, por cálculo errado ou execução errada, né? Então tem que ter um cuidado. Por exemplo, eu tô há 5 anos como calculista estrutural. Depois desse tempo todo, o maior prédio que eu já fiz foi de 8 andares. Eu projetei um prédio de 8 andares, né? Se hoje me chamarem para fazer um projeto de 20 andares, eu aceito, mas eu não vou fazer sozinho. Eu vou fazer com um
profissional parceiro, ó, eu vou contratar um outro profissional, exemplo, aqui na região tem Dr. Paulo Filho, Dr. Paulo de Souza, né? Foi meu professor, admiro demais como profissional. Se um dia eu pegar um projeto para execução, para projeto de uma estrutura de um prédio de 20, 30 andares, eu vou querer participar para que eu possa aprender. Mas eu vou contratar ele como consultor, porque eu não tenho expertise de fazer isso, ele tem. Então seria mais ou menos isso. E aí ver se ele topa, né? Se não topar, aí eu vou procurar um outro profissional. Profissional de Recife, Fortaleza, tem muitos que a gente conhece no meio do cálculo estrutural. Então é mais ou menos assim. Eu não vou me meter a fazer um negócio logo de cara na primeira vez. Porque tem muita coisa que envolve aquilo ali, tá? Você não tem noção do que uma forma arquitetônica pode causar num prédio de vertical, uma verticalidade, né, de 30 andares. Você não sabe o que é que uma largura maior no prédio pode causar em esforços devido à ação do vento, por exemplo. Né? É tanto que você assistindo aqueles documentários eu não sei se é Burj Khalifa ou é Burj Al Arab, que é aquele maior prédio do mundo, que tem 800 metros de altura, a forma dele, gente, não foi a proposta arquitetônica original, não. Aquilo ali foi uma solução de engenharia que foi vamos dizer assim, que foi como, não é uma palavra, é uma solução de engenharia que foi absorvida pela arquitetura, né? A arquitetura cedeu algumas formas para que ela ficasse aquela forma triangular em forma de hélice, né? Porque aí o vento, quando bate na estrutura, de alguns ângulos, ele corta o vento. A estrutura do prédio corta o vento ao invés de barrar o vento, entendeu? E aí o esforço cai absurdamente. Então, você vê que um elemento como é muito grande, né? A engenharia ela tem que participar da concepção volumétrica, nesse caso específico, porque senão fica inviável estruturalmente falando. E olha que nós estamos falando dos Emirados Árabes, né? Que, como eu disse para vocês, tudo na engenharia dá certo, só tem consequências, né? Geralmente são financeiras, lá não está nem aí, né? Então, pessoal, vigas contínuas, ó, elas têm essa configuração, tá? Por quê? Porque essa parte aqui da frente vai deformar para baixo e essa parte aqui do meio, ó, vai deformar para baixo também. Então ela fica meio que em forma de um S. E se eu tiver uma viga contínua que continua para cá, aí vai só continuando, ó, balanço. Então é sempre assim, ó. Onde eu tenho deformações em que a tração está em cima, por exemplo, aqui, aqui e aqui, é onde eu tenho pontos de apoio, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho um ponto de apoio, aqui eu tenho um ponto de apoio, aqui eu tenho um ponto de apoio. Então, se eu mostrar para vocês, ó, pessoal, me digam aqui, quantos apoios tem uma viga que tem a deformação parecida com essa daqui, ó, a deformação esperada igual a essa. Aí você vai analisar o seguinte, poxa, aqui eu não tenho uma continuidade, né, vamos dizer assim, aqui ela está subindo e para subindo. Então, aqui eu tenho um ponto de apoio, a deformação esperada nesse ponto. E aqui ela sobe e depois desce. Se aqui parou descendo, então não é um ponto de apoio, é um balanço. E aqui é o local mais alto. Então aqui também tem um ponto de apoio. Entenderam? Então é mais ou menos isso. É só você imaginar aí como é que ficaria um EVA, né? Um EVA desse daqui, ó, apoiado em cima de alguns pontos de apoio, né? Então, pessoal, você olhando essa imagem aqui, ó, você vê que as estruturas elas possuem ali comportamentos ao longo da deformação, e esses comportamentos eles dizem muito sobre quais materiais eu posso usar. Então vamos aqui, ó, fazer uma analogia. Se aqui em cima eu tenho aqui esforços de compressão, certo? Se aqui em cima eu tenho esforços de compressão, me digam aí, eu posso usar aqui em cima o concreto para suportar esforços aqui em cima? Digam sim. Sim. Pronto. Beleza, eu posso usar o concreto. Mas embaixo, eu posso usar o concreto simples? Não, tem que ser armado. Tem que ser armado, muito bom.
Por quê? Porque o concreto simples, ele não resiste, nós estamos ganhando esses conhecimentos aí. Concreto simples, ele não resiste à tração, ele é horrível para tração. Ele cria microfissuras e rompe. Então, eu preciso de um elemento que se contraponha a essa deficiência do concreto simples. E esse material é a armação, é o aço, beleza? Então, aqui embaixo, ó, numa viga de concreto armado, aonde é mais necessário o aço? Em cima ou embaixo? Numa viga com essa configuração aqui, ó, que você quer biapoiada, né? O aço é mais necessário em cima ou embaixo? Embaixo, né, gente? Embaixo, né? Beleza. E embaixo aqui eu tenho que ter o aço para evitar que existam deformações e trincas, né? Que a gente chama de microfissuras excessivas, tá bom? Professor, Aí de vamos todo lá. jeito vai haver a deformação, né? Só que com o aço a deformação vai ser menor, é isso? Na verdade, vamos criar uma relação, ó. O aço, ele vai evitar que haja ruptura, tá certo? A deformação, ela está muito mais associada à inércia que você escolhe. Por exemplo, quando você chega numa casa mal feita, certo? Mal feita ou mal projetada, né? Nem projetada, né, às vezes. E você vê uma viga lá, ó, toda em canoa, né? Ou seja, bem deformada, nitidamente você vê que ela está deformada, mas não caiu ainda. Muita gente acha que porque deformou daquele jeito, ela vai cair. Mas muitas vezes essas vigas deformadas, elas ocorrem até antes mesmo, né, de você jogar a carga ali em cima. Ou seja, não necessariamente ela vai cair, ela vai quebrar. Ela está num estado inadequado com relação à deformação, porém ela não corre risco de queda imediata. Por quê? Porque ali o aço está resistindo ao esforço, o aço ainda está dentro do seu estado elástico. O que aconteceu é que fez uma viga muito curtinha, né? Uma viga muito pequena na altura, que não é proporcional à carga e ao vão. Então ela deforma, porque não tem inércia suficiente. Mas não quer dizer que ela vai romper, tá? Nem sempre, tá? Não quer dizer que também que, o professor disse que pode ter uma estrutura lá toda deformada que ela não cai. Não, não é assim, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Eu posso muito bem ter uma viga que ela está toda deformada, ela causou um problema de patologia no porcelanato e tudo mais, mas ela não está ela não saiu do seu estado elástico ainda. Paulo, mas tu não disse que que ela retorna para o seu estado inicial? Sim, quando você tira a carga. Mas às vezes a viga é tão mal projetada ou mal executada que nem o peso próprio dela ela consegue aguentar sem deformar muito, tá? Então entenda só uma coisa. Aumentar a quantidade de aço não diminui a deformação de uma viga, tá? O que altera a deformação da viga é a inércia. A inércia é o quê? A altura da viga, tudo bem? Então o aço mesmo, ele só serve para diminuir a possibilidade de quebra do concreto, tá? O aço, a armação, ela vai causar ali um estado em que o concreto não vai fissurar e não vai quebrar, tá bom? Mas a deformação acontece. Não é o aço que impede isso, não. Beleza? Bom, Beleza. aí, gente, é óbvio que vocês estão vendo aqui que é uma estrutura biapoiada. Eu posso ter essa configuração aqui, como eu desenhei agora há pouco, em uma viga contínua. E aí, no caso, isso daqui, ó, vai se inverter. Na verdade, a tração vai estar em cima e a compressão vai estar embaixo. Tipo aqui, eu vou desenhar de novo, ó. Aqui eu tenho um ponto de apoio e aqui eu tenho outro. Essa configuração aqui, ó, do detalhe 1, vai estar acontecendo aonde? Nessa região aqui, ó. Mas nessa região aqui vai estar acontecendo outra coisa, que é exatamente o inverso disso aqui. Ou seja, a tração nessa parte aqui, ó, vai estar em cima e a compressão vai estar em baixo. Já aqui nessa configuração é mais parecida com isso aqui, ó. Então eu vou ter tração embaixo e compressão em cima. Vocês estão conseguindo entender essa visualização de deformação? Sim. Beleza. Show de bola. Sim, professor.
Então, ó, partindo dessa ideia, eu quero que vocês só entendam um quesito que a gente tem aqui, tá? Se eu tiver o uso de um determinado material em um sistema estrutural, que esse material não resiste muito bem à tração, eu não posso usar ele sozinho em uma viga fletida, tipo concreto simples. Não posso usar ele sozinho. Eu tenho que usar o concreto armado, colocando barras de aço mais robustas embaixo, beleza? Na região que está tracionada. Aí, pessoal, vocês entendem que se eu tenho tração embaixo ou em cima, né? Tanto faz. Se eu tiver tração embaixo e compressão em cima, tração, qual é o sinal da tração? Qual é o sinal que a gente tem na tração? O sinal, vamos dizer assim, matemático, vetorial. Positivo. Tudo bem? Tração é positiva. E a compressão é o quê? Negativa. Então, se eu tenho aqui, ó, um esforço positivo e aqui em cima eu tenho um esforço negativo, em algum momento daqui para cá tem que passar por uma, vamos dizer assim, um divisor matemático, que é o zero, não é isso? Então existe uma região aqui nessa viga, ó, no meio dela, chamada de LN. O que é LN? Linha neutra, tá certo? Eu vou até apagar essa linha neutra aqui, que ela tá um pouquinho torta, aí vai parecer que ela não tá no que deve ser mesmo. Beleza? Então aqui no meio da seção, entre a compressão e a tração, existe uma linha na seção transversal que é chamada de linha neutra. Mais ou menos assim, ó. Se eu tiver aqui, ó, isso aqui vamos dizer que é uma viga. Em cima dessa viga, essa é uma viga biapoiada. Então, em cima dessa viga existe um esforço de compressão e embaixo existe um esforço de tração. Em algum momento nesse trecho aqui, ó, ela tem que passar pelo zero, que é chamado de linha neutra. É quando essa região aqui, ó, essa região aqui da viga, ela está submetida a poucas tensões de flexão no caso, né, que é tensão de tração e compressão. Então, se tem pouco esforço aqui, pessoal, eu preciso ter muito material nesse ponto? Ó, o material, né, o consumo do material é em regiões que estão com tensão. Se não existe tensão aqui na linha neutra, eu preciso de algum material aqui? Não, né? Não. Então, o gráfico aqui fica mais ou menos assim, ó. O gráfico tensão fica mais ou menos assim. Embaixo eu tenho um gráfico que é de tração positiva, né? Então aqui, ó, positivo. Embaixo. E em cima eu tenho, aqui é o zero, vamos dizer assim, né? Então aqui em cima, ó, eu vou para o outro lado. Por quê? Porque para o outro lado é o quê? Compressão, negativa. Certo? Compressão. E aí, ó, esse gráfico, para ele chegar a uma união, ele tem que passar pelo zero. Então existe uma região aqui exatamente na linha neutra que é onde muda de tração para compressão ou vice-versa, né? Se tiver em balanço, tudo bem? Então, pessoal, onde é que eu tenho que ter mais material numa viga dessa? Vou pegar aqui outra cor, só para a gente. Eu tenho que ter mais material onde tem mais tensão. Então, ó, tem mais tensão aqui embaixo e aqui em cima, correto? Então é onde eu tenho que ter consumo de material. Aí você me pergunta, Paulo, se eu tenho que ter mais material aqui e aqui, por que é que a viga ela é inteira? Ela começa numa largura aqui em cima e termina na mesma largura. E no meio ela é também da mesma largura. Isso aqui, pessoal, é porque às vezes não vale a pena você fazer uma forma, no caso para o concreto, né? Fazer uma forma para você diminuir essa seção transversal aqui, tá? E aí, você tem uma região aqui que tem muito material, né? Esse material aqui, ó, ele está só fazendo peso. Ele é, vamos dizer assim, ele é meio que desnecessário.
Não totalmente, porque ele tem uma funçãozinha de unir essa seção transversal de cima, né, que está comprimida, com essa seção transversal de baixo que está tracionada. Tem que ter uma união entre os dois. Também não pode ser dois materiais separados, não, tá? Então, ó, esse material aqui, dessa região central, ela está basicamente fazendo peso. Beleza? E aí vem a nossa questão, né, de classificação de uma estrutura biapoiada, solicitada por tensões de compressão na parte superiores e tração na parte inferior. Balanços, que aí é o contrário, solicitações de tensão de tração na parte superior e compressão nas fibras inferiores, né, que inverte. E tem as contínuas, que são aquelas que têm continuidade, que eu mostrei para vocês. Tensões de compressão na parte superior e tração nas fibras inferiores dos vãos. E o inverso nos apoios, tá certo? Então é só invertendo, aquele desenho que eu fiz agora há pouco aqui, ó. Esse daqui de cima, tá? Então tá aí, ó. Biapoiadas, balanço e contínuos. Essa é a configuração, bom, que eu explanei agora há pouco. E aí, vamos integrar agora quais são os materiais e as seções que mais são utilizadas nas vigas, tá? Então, ó, o aço, a madeira e o concreto armado, foca que não é concreto, é concreto armado, ou seja, com aço, tá? Concreto simples, ele não é um elemento ideal para vigas, tá bom? São materiais que respondem bem aos esforços de flexão, ou seja, esforços concomitantes de tração e compressão. Sendo as vigas submetidas a esforços de flexão, as suas seções, desculpa, falhou aí a concordância, deverão se apresentar uma com concentração de material longe do centro de gravidade. Então, ó, seções de perfil I. O que é uma seção de perfil I? Geralmente, seções de perfil I, ó, geralmente, tá? Nem sempre, mas geralmente, seções de perfil I, elas têm essa configuração aqui, ó. Ela tem material na parte de cima, tem material na parte de baixo, e no meio é só uma alma, a gente chama de alma. No meio é uma alma, e essa alma vai servir para quê? Essa alma vai servir para unir a parte de cima, que está tracionada, e a parte de baixo, que está comprimida, certo? Ou vice-versa, dependendo da configuração, beleza? E aí, se vocês observarem aqui, ó, existem vários tamanhos. Quando eu altero o tamanho de uma viga, eu estou fazendo o quê, pessoal? Alterando a, diga o inércia. Inércia. Ó, muito bem. Então, são as inércias. Então, essa viga aqui, ó, ela vai suportar mais ou menos carga do que a viga do outro lado? Essa daqui vai suportar menos, né? Porque ela tem menos inércia. Ah, Paulo, e a largura, a espessura aqui dessa mesa também não vai influenciar, não? Sim, influencia também. Então, eu posso ter, por exemplo, vários perfis aqui, ó, com essa altura, né? Só que com espessura de chapa maior. Então, ela vai resistir mais, porque tem mais material em cima e mais material embaixo, beleza? Então, duas coisas no perfil I que influenciam bastante são a inércia, né, que no caso é a altura total dela, e também a espessura dos elementos, né, tanto da mesa superior, da mesa inferior e da alma, beleza? E aí, ó, perfil I, gente, ela é bem usual você usar aço, tudo bem? Mas não é o único material que a gente pode usar, não. A gente pode usar também concreto. Ah, Paulo, mas eu nunca vi uma viga de concreto perfil I. Provavelmente você já passou por uma, tá? Quando as vigas são muito grandes, aí sim, vale a pena você fazer uma forma que diminua a seção dela no meio. E aí eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui quando eu estiver falando de pré-moldados, tá bom? Então,
eu mostro umas fotos que tem as vigas de perfil I, só que elas não são desse jeito aqui, ó. Elas são mais ou menos assim. Ela vem um perfil bem mais grosso, e faz isso daqui. Quem se lembrar aí, vai ver que essas vigas você tem, opa, vai ver que vocês têm essas vigas aqui, ó, com essa seção transversal, ali nos viadutos, né, que estão sendo feitos no anel viário, certo? Inclusive, é parecido com aqueles trilhos, né, de trem, só que para uma viga de concreto valer a pena ser feita de perfil I, geralmente ela tem uma altura aqui, ó, uma inércia, né, uma altura muito grande, tipo, maior do que 1,30 m, tá? Mais ou menos maior do que 1,30 m aqui, para valer a pena você fazer toda uma forma para reduzir a quantidade de concreto que teria aqui, ó. Se você fizesse uma viga inteira, toda essa região aqui teria concreto. E esse concreto não serviria de nada, estaria só fazendo peso. E aí, como numa viga grande dessa, qualquer redução de peso já é gigantesca, né? Porque você consome menos material e menos aço, tá bom? Eu falo sobre perfil T e as outras configurações de viga na próxima aula. Aí a gente vê também alguns exemplos do uso de perfil I em arquiteturas, tá bom? Ok. Beleza, 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 beleza. Fazer aqui a chamada, uma vizinha. Coloquem aí presente, tá, gente? Obrigado, Ana. Faço o possível, sempre. Agora é bom quando vocês participam, porque aí eu tenho um feedback e posso alinhar melhor para onde eu tenho que ir, né? Vamos dizer assim, qual é o rumo que a gente tem que tomar, se a gente vai rápido, se a gente vai devagar, essas coisas, tá? Beleza, pessoal? Uma boa noite para vocês. Coloquem presente aí que eu vou jogar a presença agora lá no sistema, tá bom? Uma boa noite para vocês. Sempre que tiverem dúvida, falem comigo, tá bom? Um abraço para vocês e boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Valeu. Boa Tchau, noite. gente. Valeu, gente. Um abraço.